E de volta, que fique registrado. Depois de muito tempo, estamos de volta com a nossa tradicional Lucy Live dos domingos. E isso é indicativo também que o canal voltará à atividade. Perfeito. Bem como as redes sociais da gente, né? Então, a saudação de praxe, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Salve, Alucinerds! Qual o nosso assunto de hoje? O assunto do momento é justamente a pandemia aí, né? O cenário apocalíptico finalmente chegando aí, aqueles que são conspiradores aí, que ficavam aí torcendo para o apocalipse zumbi. Parece que é hoje, chegou, meu filho! Então, vamos lá, vamos falar justamente dos efeitos da pandemia que está tendo aí global sobre a cultura pop. Exatamente, a OMS divulgou, essa semana, né? Foi no finalzinho da semana passada, finalmente ela reconheceu como uma pandemia. Exato. Não é? Demorou até. Demorou. Algumas pressões foram acontecendo e eis que ela reconheceu como uma pandemia e aí, de fato, a gente já estava começando a sentir alguns efeitos mundialmente e aí, os efeitos chegaram aqui no Brasil, mas especificamente aqui na Bahia já tem caso confirmado. Perfeito. Enfim. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, só a explicação de praxe, já que tem um tempo que a gente não grava. De fato. Este vídeo está sendo... aqueles que estão acompanhando pelo Facebook vão receber logo em primeira mão, como sempre. Então, não estranhem aqueles também que estão acompanhando aí, porque nós estamos gravando com duas câmeras. E aí a gente olha nesse nível e olha no outro nível, que são as duas câmeras aí. Exato. Exatamente. E aí, aproveitando esse momento ao vivo, a gente teve aí afastado, acho que desde novembro ou outubro do ano passado, de fato, né, afazeres pessoais aí acabaram tomando muito do nosso tempo, e aí a coisa foi se avolumando para os dois lados, tanto pro lado de Eduardo como pro meu lado, e aí resultado, a gente deu aquela, vamos dar uma parada e vamos agilizar nossas coisas para a gente voltar para as nossas atividades do canal, então podem esperar aí já uma regularidade de volta aí. Primeiro o impacto... A gente primeiro dá um panorama global, né? Depois a gente fala dos impactos mais locais, digamos, aqui no Brasil. Mas, e você vê, eu já estou vendo que tem umas anotações ali, alguns dados eu trouxe aqui. Cinemas na China, nós temos nada mais, nada menos do que 70 mil telas de 6 redes. Todas elas fechadas. Um pouco mais de 70 mil, né? Mais especificamente. Né? Exato. Todas elas fechadas. Justamente como a origem desse surto foi lá na China. Correto. Então aí... Era até então o marco, né? O epicentro, de tudo isso. Então, uma das atitudes do governo chinês foi realmente para evitar aglomerações de pessoas, e aí eles decretaram o fechamento de todas as salas de cinema. A cidade de Wuhan, né, que fica lá aí na região de Hubei, eles praticamente isolaram a cidade. Para quem não tem, são 11 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, quase o tamanho de São Paulo. É a 7ª maior cidade da China, a 42ª maior cidade do mundo, e ela está mais ou menos no top de São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 12 milhões, lá tem 11 milhões. Imagine, eles isolaram uma cidade de 11 milhões de pessoas. Ninguém entrava, ninguém saía. Exatamente. Né? Só se fosse naquelas situações que foi no caso do Brasil, que fosse assim, os órgãos internacionais, algum país mandando buscar a gente. Aí eles estavam permitindo. Mas chinês não estava transitando. Disneylândia, para quem não sabe, existe um parque da Disney em Xangai, né? Gigantesco, inclusive para os turistas chineses, né? Ali é muito bem frequentado. Foi fechado. Completamente fechado. Não, e já que você já puxou a Disneylândia, vale salientar, nos Estados Unidos os 4 parques de Orlando também já fecharam. Inclusive da Universal também. Os da Disney estão fechados e da Universal Studios também. Então, que era o Harry Potter, né, que tinha os outros ali. Todos eles fechados. Itália, quase 100% dos cinemas fechados também. E temporada da NBA, e você falou um pouco dos Estados Unidos, fechada, né? Também, tá suspensa, perdão. Ainda afetou a própria Disney, porque como quem não sabe, metade da receita da Disney, pelo menos até o ano passado, vem dos parques, que agora estão fechados. E isso levou, inclusive, à queda, claro que tiveram outros fatores associados, do Bob Iger, que era até então CEO da Disney. Né? O anúncio oficial veio dizendo que ele já estava realmente no ciclo de finalização. Não é porque o contrato dele acho que previa apenas mais um ano, então ele saiu para um cargo como se fosse uma espécie de mentor do substituto tal, para planejar o afastamento. Então, enfim.
Tirem suas próprias conclusões, exato, né? Enfim, eu tô achando que foi por conta disso, porque com certeza vai afetar receitas, né? Os filmes, aí a gente tem uma lista interminável, todos eles adiados. E alguns tem alguns nomes aqui. São terríveis, porque, por exemplo, Mulan, que era a grande produção da Disney, inclusive para esse ano, live action, ele foi produzido para o mercado chinês. Exatamente. Né? Com atores asiáticos e tal. Adiado, tem data, acho que indefinida. Não. Tá aqui, ó. Mulan, ele tá adiado sem data definida. Porque, inclusive, a Disney, ela demorou bastante para tomar a decisão de adiamento. Acho que foi essa semana que eles acabaram batendo martelo para várias produções deles. Porque eles estavam tentando, na verdade, viabilizar, ainda que fosse com uma baixa produção, uma baixa venda de ingressos no cinema, porque é melhor que tomar algum prejuízo do que um prejuízo total, digamos assim. Porque aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Mulan, como você bem já tinha falado, é uma produção que é voltada, bem ou mal, né? O foco deles era um público chinês. E aí imagina 70 mil salas a menos. Né? Qual seria o impacto disso em receita? É absurdo. Ó, já adiantando aqui, isso há 2 semanas atrás, eu confesso que eu não fui atrás de dados atualizados, mas a previsão de impacto de prejuízo só na indústria cinematográfica, eu não estou falando de outras mídias não, só no cinema, a previsão era de 5 bilhões de dólares de prejuízo. Eles já chutaram esse número assim, falaram que não dá nem para calcular mais. Porque, ó, vamos lá, só falando, né? Falando de cinema, Velozes e Furiosos 9, uma grande produção. Que o Vin Diesel tinha anunciado que não ia ser de... Engraçado, eu não sei quem é Vin Diesel na fila do pão, tudo bem, eu gosto do ator, mas, velho, essa decisão não é dele. Não só ele estava enganado. Será adiado. Não só ele estava enganado, como foi adiado em 1 ano. Em 1 ano. Não é? Seria agora 21 e 22 de maio desse ano e foi para 2 de abril de 2021. Foi muito engraçado porque ele falou, não, no filme não será adiado, aí logo depois, Universal, né? A Universal foi lá e falou, tá adiado pro ano que vem. Pois é. Um Lugar Silencioso, parte 2. Nossa, uma superprodução que tava numa expectativa, tava para ser estreada agora, 19 de março, agora essa próxima semana. Queria assistir. Tá sem previsão, foi suspenso, sem previsão. 007, Sem Tempo para Morrer. A última produção aí do Daniel Craig na frente do agente James Bond. Seria 19 de março também o lançamento, sem previsão. Embora já falem aí em algo... Não, perdão. Não seria 19 de março não. Seria por agora no meio do ano, ou março ou abril, mas foi para novembro. Mais especificamente 25 de novembro. Também levando em consideração que se a coisa não estiver controlada até lá... eles podem reanunciar, exatamente. Missão Impossível, parte das filmagens seria na Itália. Então, filmagens suspensas. E aí, sem previsão de retorno, mas por enquanto a estreia ainda está prevista para 23 de julho do ano que vem, 2021. Pedro Coelho 2, aquele animado lá, né, infantil, o fugitivo, né, foi adiado a priori para 7 de agosto. Falcão e Soldado Invernal, a série da Disney Plus, não é? As gravações que seriam em Praga, lá na República Tcheca, foram adiadas. Por enquanto a equipe segue produzindo em Atlanta, que boa parte das gravações, talvez gravação de estúdio, gravação interna, algumas cenas externas, continuam seguindo em Atlanta. Os caras têm que aproveitar a sinergia, porque o que é que acontece? O contrato do ator, muitos deles, os custos estão lá, o cara está recebendo. Exatamente. Ele está recebendo às vezes pela disponibilidade. Exatamente. Então um adiamento vai aumentando os custos da produção até o ponto, inclusive, de inviabilizar, porque chegar no ponto que não tem mais como ter retorno do valor, porque você já gastou muito com o ator, deixando o cara... Foi mais ou menos o que aconteceu, para não acontecer o que aconteceu com o Henry Cavill, quando foi com o Bigode? O filme Isso. Porque o cara já não estava mais disponível. E aí ele já estava com uma outra agenda, né? E aí estava fazendo a filmagem lá mandaram ele voltar. Missão Impossível. O próprio estúdio falou, tudo bem, ele pode até voltar, mas o Bigode não sai. Pronto, por questão contratual, o cara não pode raspar o bigode, e deu no que deu. Deu no que deu. Vamos lá, falando em série ainda, Riverdale, né? Um membro da equipe teve contato com uma pessoa infectada e aí, por precaução, eles acabaram suspendendo tudo. O membro ficou isolado, fez teste, tal. Eu não sei se ele foi declarado positivo ou não, mas acabaram suspendendo tudo. Carnival Row, outra série, produção da Prime, da Amazon, né? Do Amazon Prime. Também a gravação da segunda temporada está paralisada
porque também iria utilizar tomadas em Praga, na República Tcheca, lá na Europa. Então também já suspenderam aí. E aí, bom, você falou de Mulan, e aí vem, que a gente estava conversando por telefone ainda hoje, que dá dó. Novos Mutantes. Rapaz. Mais uma vez adiado. Saiu o trailer final, a gente estava aqui, não, agora vai. Não, e aí, pô, vamos ver, né? Mas... Rapaz, como é que pode? E sem data definida, dá exemplo de Mulan, sem data definida. Ainda falando em Disney, a gente tem aí as filmagens de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Como é? A Lenda dos 10 Anéis, alguma coisa assim, né? Então, filmagem está suspensa. A segunda, a equipe secundária de produção ainda segue trabalhando, mas eu acho que aí deve ser produção, acho que de bastidor, alguma coisa de gabinete, burocrático, enfim. Mas as filmagens estão suspensas. Trolls 2 também teria o lançamento agora em abril pela Universal, segue sem data definida. Ainda falando aí em produções para a TV, Stranger Things, Netflix suspendeu. Inclusive, Netflix suspendeu a gravação de alguns outros filmes e séries também que estavam acontecendo ou programados para acontecer. Aliás, um bom ponto que você está tocando aí, porque não é um prejuízo não é só do que está pronto e que não vai poder ser exibido, mas todas as produções que estavam programadas, inclusive para 2021, agora a gente não sabe como é que vai andar essa agenda aí. Exato, porque tudo vai depender do andamento agora. Não pode ter aglomerações, as pessoas não podem ter contato. Algumas coisas, por exemplo, não foram adiadas, mas é quase certo que vai. Por exemplo, Mulher Maravilha, até agora eles não anunciaram. Eles não falaram nada, o Warner não falou nada. Mas eu duvido que a Warner mantenha esse calendário. E eu tenho coisa para falar da Warner aqui já, mas vamos lá, seguindo. Todas as séries The Walking Dead também adiadas. Eles fizeram um hiato, na verdade. Logo Walking Dead. Pois é, tinha tudo a ver. Então, essa que não podia, senhor. Então, todas elas deram uma segurada e aí foi tudo programado para o dia 13 de abril, provavelmente com alguma uma reavaliação para ver se segue. Sim. Jurassic World 3 também, as filmagens foram paradas, né, interrompidas, também sem previsão de retorno. E a notícia que eu falei que vinha da Warner, The Batman, o tão aguardado filme. E agora? Então, tudo está suspenso, mas pelo menos eles só declararam um hiato de 2 semanas até o momento. Eu não acho que eles vão conseguir manter também. Apenas por precaução. As filmagens estão acontecendo no Reino Unido, tinha gravação que estava prevista inclusive para a cidade de Liverpool. E aí, resultado, eles deram uma suspendida por 2 semanas, apenas para verificar aí como é que vai ser o cenário. Lá na frente eles vão reavaliar. Eu acredito que eles vão acabar segurando isso aí. Vai dar para manter essa agenda. E isso a gente está falando apenas indústria de cinema e TV. Porque se a gente for aqui para o mundo nerd em geral, vamos lá. É 3. Não, então. Bom, isso que a gente ainda está no global, né? Pronto, global. Já tinha tido um monte de cancelamentos, né, de várias empresas, inclusive eventos anteriores, já viu um monte de gente vai cancelando. E finalmente a E3 anunciou, não vai ter, né? Cancelado. Aí o que eles estavam estudando era a adaptação de parte das atrações, fazer transmissão ao vivo, porque aí para evitar que tenha público no local, né? A aglomeração de pessoas. Isso não substitui, porque uma parte do interesse da E3 era justamente o fato de você também poder fazer um network, porque os estúdios ali entram em contato com as pessoas, produtores de conteúdo, todo mundo troca informação ali e aí já era finito. Pois é. Pelo menos não vai ter, encontro físico não vai ter. Comic Con Seattle, a Emerald City Comic Con, também conhecido como ECCC, né? Emerald City. Suspensa só não, cancelada mesmo, né? Suspensa e cancelada. E aí, realmente, talvez eles façam alguma coisa parecida, enfim. Aí o SXSW, né, o South by Southwest, também foi adiado pela primeira vez em 34 anos. É um festival que acontece em Austin, no Texas. Também, né? E acho que há 24 anos. Um negócio desse, 20 anos. Pois era sequência assim. O Festival Americano de Música, conhecido como Coachella, né? Coachella, verdade. Pois foi transferido de abril, foi para outubro, pelo menos a priori. Até agora, né? CinemaCon Las Vegas seria final de março, início de abril, cancelada também. O WonderCon, Convenção de Cultura Pop de Anaheim, lá na Califórnia, seria de 10 a 12 de abril. Eles anunciaram um adiamento, mas ainda sem data definida. A Broadway, desde quinta-feira, dia 12, fecharam as portas de todos os teatros na Broadway. Só na Broadway o prejuízo esperado é na casa de 100 milhões. E aí falando já
algo mais local, né? Vamos para o Brasil. Campus Party, Amazônia. Isso. Adiada. Né? Que seria de 18 a 22. Lollapalooza, que seria aqui na América do Sul, acho que no Chile, isso, Argentina, alguma coisa assim. Adiado também. Foi adiado para... eu vi que jogaram no final do ano. Para dezembro, 4, 5, 6 de dezembro. Por enquanto, Guns N' Roses, Travis Scott e The Strokes confirmaram para nova data também, que mantém o compromisso deles para a nova data. E eu não vi notícias, mas a RA tinha anunciado que vinha para o Brasil, agora só Deus sabe se vão conseguir manter essa agenda. Rapaz, Pearl Jam... Porque era turnê também, né? Eles iam passar em várias capitais, inclusive aqui em Salvador, na Bahia. Enfim. A turnê do Pearl Jam foi cancelada, a Avril Lavigne, aquele BTS, aquele sul-coreano, sei lá, quem mais aquela Billie Eilish, um bocado de gente tá cancelando tudo. Vamos lá, CBF, Brasil movido a futebol, CBF indefinidamente está suspensa as competições. Exatamente. Falando de empresas aéreas, a American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil. E aí, vamos lá, falando em companhia aérea, foram 70 companhias no mundo todo, eles cancelaram todos os voos internacionais. São 70 companhias a menos voando nos céus internacionais. O prejuízo na indústria da aviação, a previsão, de novo, há 2 semanas atrás eu vi no Exame, era na casa de 7 a 8 bilhões de dólares de prejuízo. Imagina. E a gente tem uma outra, não há nenhum anúncio oficial, mas eu já vou lançar aqui o questionamento. Haverá CCXP? Pois é. Porque a abertura dos ingressos é a maior, para quem não sabe, a CCXP, a Comic Con Experience, é a maior Comic Con do mundo. Isso. A nossa Comic Con do Brasil é a maior Comic Con do mundo. E aí a abertura dos ingressos seria feita justamente a partir do mês de abril, onde a gente ainda vai estar ali tratando dos efeitos da doença, da pandemia, né? Dizem que no Brasil o pico deve ser lá para maio. Então, e a venda de ingressos, como é que vai ficar nesse período? Porque ano passado eles conseguiram botar 290 mil pessoas na Comic Con. Tudo bem que ao longo dos 4 dias, né? Mas ainda assim, né? Mais de 50 mil pessoas por dia. Então, os caras estão falando de eventos que não pode ser de 50 pessoas, mas de 50 mil. Pois é. Então, fica aí, porque a CCXP agora, inclusive, tem um cruzeiro CCXP. Então, que é pior ainda, né? Todo mundo dentro do barco. Dentro do barco. Então, tem esses detalhes aí, vamos ver se vai haver, porque isso afeta, porque a questão da CCXP não é só você vender ingresso para as pessoas irem para a CCXP. Tem a questão da agenda dos convidados. Não só a agenda, exatamente. Quem vai querer vir, só a agenda, como a vontade de se expor, né? Por qual companhia aérea, né? E por aí vai. Então a logística dos caras agora deve estar uma loucura. Porque foi o que aconteceu, foi o que motivou, um dos motivos, né, do cancelamento da Seattle, da Comic Con de Seattle. Foi justamente isso. Muitos artistas começaram a cancelar a confirmação. Falaram, eu não vou me expor a isso não. Exatamente. Mas, vamos lá. As redes de cinema que no Brasil, algumas já estão limitando a venda de ingressos a 60% para não ter que fechar. Né? Porque já seria, ainda assim, vai ser complicado, porque se não tiver filme, não sei o que farão, mas falar um pouco da indústria de quadrinhos, porque para quem está achando que a indústria de quadrinhos está imune, não tá não. O impacto principalmente, claro, né, tem a clara questão da perda de vidas que, né, já por si só já é terrível, mas tem a questão dos impactos econômicos que você tem, porque essas convenções todas, prejuízos bilionários, porque tudo que a gente está falando aqui são convenções gigantescas, exatamente, turnês gigantescas, então impacta realmente na casa de bilhões de dólares. E por conta disso, isso está afetando também o nosso sistema econômico. Para quem não está acompanhando, o dólar chegou a bater R$5,01. Né? Acho que chegou a 2. R$5,02. A Libra foi para 6. Não, a Libra está R$7. Não, para isso. E o euro bateu 6 conto. E a gente não sabe como é que vai ser amanhã, segunda-feira, quando os mercados abrirem de novo. Porque à medida que vai tendo mais notícias e confirmações de caso, mais fuga de capital, exatamente, e por aí vai, né? O descontrole do câmbio, o governo está tentando intervir, não está conseguindo segurar. E a parte da economia de quadrinhos é toda dolarizada, meu amigo. Os royalties são pagos em dólar. O papel que a gente usa é também papel, pelo menos a Panini, o papel é importado, eles pagam em dólar pelo papel. E a Panini, a exemplo, só a título de exemplo, já tinha tomado um prejuízo enorme, porque eles tiveram galpão. Com as chuvas que tiveram agora em São Paulo recentemente, de fato, eles perderam uma parte da produção. Pesado, porque entrou água lá, eles perderam tudo que estava em algum dos galpões lá.
E agora tem isso porque eles vão ter que reimprimir, sabe-se Deus a que custo. Então, esperem reajustes aí também nas suas publicações de quadrinhos, revistas que vocês vão ler. Tudo vai ser reajustado para cima. Exatamente. Então, é um cenário realmente assim complicado, a gente não sabe até onde vai, né? Porque você vê, a China ela está começando a dar sinais de controle nesse momento mas agora, a Europa, né? Quer dizer, a Europa já, quando eles anunciaram para o mundo, era final de dezembro, né? Que esse surto estava começando. Final de dezembro, quer dizer, a gente está agora em meados de março, e aí essa semana que foi que no Epicentro eles registraram pela primeira vez um número de menos de 10 casos novos por dia. Eles registraram acho que 8 casos apenas em um dia. Então isso eles já consideraram como uma vitória, porque foi um impacto já dando sinal de que está tendo uma regressão. Mas a gente está falando da China, totalitarismo lá, autoritarismo pesado. Consegue realmente ter um controle social, tem um controle social fortíssimo e por conta disso consegue ter medidas extremamente efetivas. Exato, e a gente tá falando, a realidade de ninguém mais no mundo. E a gente está falando também de um país que mostrou uma força absurda e uma organização absurda, que eles construíram um hospital em 10 dias. 1.000 leitos. Com 1.000 leitos. Então, imagina, lá eles conseguiram controlar agora, vamos lá, 3 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, vai lá, de 3 a 4 meses. Como é que vai ser aqui? Então imagina aqui no Brasil, né? Por exemplo, aqui em Itabuna, qual vai ser o impacto disso? Como é que vai ser o grau de controle? Veja que na Itália está todo mundo confinado dentro de casa. Confinado mesmo, o país está praticamente fechado. Exato, está todo mundo confinado dentro de casa. O Irã também está, a gente não tem muita notícia de lá, mas é um dos países que mais sofreram também com a disseminação. A Espanha também já está começando a recomendar realmente quarentena para todo mundo dentro de casa, isolamento dentro de casa. A situação é séria, a situação é grave. Os impactos serão também, no ponto de vista econômico, serão tremendos. E na cultura pop de um modo geral, vocês veem música, games, quadrinhos, cinema, produções de televisão, televisivas, séries, tudo vai ser afetado. Não tem assim, eu acho que não tem nada que tá fora do esquema, não. Mesmo os serviços de streaming, porque tem alguns cogitando, não, os sistemas de streaming agora é a vez deles, né? Ninguém tá indo produção externa. Tá? Mas é isso. A aglomeração de pessoas, vai ter que ter gente ali para filmar. Então, por mais que na tela esteja apenas uma pessoa, mas... reunião de estúdio e tal, complicado. Então o que a gente vai precisar fazer agora é manter a calma, manter os cuidados, né? Os cuidados estão sendo divulgados aí a todo instante, a lavagem das mãos. E aí tem o cuidado com os fake news também. Tem alguns malucos fazendo um desserviço aí, dizendo que lavar a mão não adianta, que álcool gel não adianta. Gente, são recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, então lavem as mãos regularmente, usem álcool gel. Cuidado, né? Etiqueta na hora de tossir, né? Cobrir ali. Inclusive essas orientações, é importante que diga, gente, a gente está vivendo uma era de internet. Então, na mesmo tempo que você pega ali as informações por WhatsApp, tudo isso é facilmente checável. Entre no próprio site ou da Organização Mundial de Saúde ou do próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil. Tem, o SUS lançou aplicativo, inclusive, que você faz ali com as recomendações. Então, vão atrás dos meios oficiais de informação. Exatamente. Para que a gente, as coisas aí, primeiro para que você não se arrisque e que a gente tenha um retorno à normalidade o mais cedo, porque no final das contas depende de todos nós, né? Depende da união de todos pra gente controlar essa pandemia aí, beleza? O que a gente quer é se aproveitar no mundo nerd, curtir, mas com responsabilidade, com saúde, então vamos lá fazer a nossa parte. Perfeito. Estamos aí com o nosso vídeo de volta. Se você gostou desse vídeo, curta, espalhe para os amigos, né? Para não perder aí a mão das tradições, nossa velha frase de efeito. Para não ter problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com essa miséria de cenário pós-apocalíptico aí que todos esses filmes preveem. Vamos lavar as mãos, vamos tossir com educação e Bazinhos Nerds. Estamos de volta, sejam bem-vindos de volta. Vamos nos ver aqui com frequência. Valeu, gente. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado.